Bem-vindos à nossa exploração de hoje. Vamos focar num conceito estatístico, que surge assim constantemente na natureza e é crucial na agricultura: a distribuição normal. A nossa base aqui são os materiais do curso FIT 5306, Bioestatística e Experimentação Agrícola, lá do professor Tiago Olivoto, da UFSC. Precisamente. A ideia é entender por que essa distribuição, né, com o formato de sino, é tão central e como ela nos ajuda, assim, a analisar e até prever fenômenos biológicos. Desde o peso de bezerros até a altura do milho, por exemplo. Queremos descomplicar um pouco a matemática e focar na aplicação mesmo. Ok, vamos lá então. Por que tanto destaque para essa tal distribuição normal? Parece que ela aparece em todo lado nos exemplos biológicos, né? E aparece mesmo. É impressionante. Muitas variáveis biológicas. Olha, pensa nas características do milho, tipo massa do sabugo, comprimento da espiga, número de grãos, ou mesmo altura das plantas, peso dos animais. Tudo isso tende a se agrupar naturalmente em torno de um valor central. A frequência diminui conforme a gente se afasta desse centro. Os gráficos lá nos materiais mostram bem essa forma de sino, sabe? Certo, faz sentido. Um padrão bem recorrente na natureza. E, matematicamente, o que define essa forma de sino? Basicamente, são dois parâmetros. Primeiro, a média, que a gente chama de μ. Ela indica onde está o centro da distribuição, o pico do sino. E o segundo é o desvio padrão, o sigma, que mede a dispersão dos dados. Quer dizer, quão largo ou estreito é esse sino. Ah, ok. Entendido. Um desvio padrão maior significa um sino mais largo, mais achatado, sabe? Os dados estão mais espalhados. Se for menor, o sino é mais estreito, mais alto, dados mais concentrados. Imagina, sei lá, as notas de uma turma bem diversa. Sino largo. Agora pensa na altura de pinos de boliche. Todos muito parecidos, né? Seria um sino bem estreito. E a curva é sempre simétrica em torno da média, tá? Entendido. Média para o centro, desvio padrão para a largura. Para dispersão. Mas, assim, se cada variável tem sua própria média e desvio, como a gente usa isso para calcular probabilidades? Os materiais falam disso. Parece que a gente precisaria de uma tabela diferente para cada caso, não? Isso seria meio impraticável. Ótima observação. É aí que entra digamos, a beleza da padronização. É uma sacada muito boa. Em vez de lidar com infinitas curvas normais diferentes, a gente pode converter qualquer variável normal, que chamamos de x, numa variável padrão universal, o famoso z-score. Z-score. Isso. A fórmula é simples. Z é igual a x menos μ dividido por sigma. Essa conversão transforma a nossa variável numa que tem sempre média 0 e desvio padrão 1. Ah! E isso nos livra de cálculos mais complexos, tipo integrar a função de densidade de probabilidade diretamente. A gente usa uma única tabela. Ah, então essa fórmula é tipo um tradutor universal para uma tabela só. Genial. Vamos aplicar isso no exemplo dos bezerros lá do material. Peso médio μ de 100 quilos, desvio padrão sigma de 10 quilos. Qual a chance de achar um bezerro com até 90 quilos? Ok, vamos lá. Usando a fórmula. Z é igual a 90 menos 100, dividido por 10. Certo. Isso dá menos 10 dividido por 10, que é igual a menos 1,0. Certo. Com esse z-score de menos 1,0, a gente consulta uma tabela da distribuição normal padrão, como aquela que está nos materiais. Tá. E olhando a tabela, para z igual a menos 1,0, a área à esquerda, a probabilidade, é 0,15866. Então, quer dizer, mais ou menos, 15,9% de chance de um bezerro pesar 90 quilos ou menos. Caramba, essa padronização simplifica muito mesmo a análise. Correto. Totalmente. Permite comparar coisas diferentes, tomar decisões mais informadas. E os materiais também destacam uma regra prática útil que vem disso. A regra 689599,7. Ah, sim, eu vi isso. O mais fascinante é que, não importa quais sejam a média e o desvio padrão exatos de uma variável normal, a proporção dos dados dentro de certos limites é constante. Cerca de 68% dos dados estão sempre a um desvio padrão da média.
95% estão a 2 desvios e 99,7%, quase tudo, está a 3 desvios padrão da média. Nossa, É uma regularidade incrível na variabilidade natural, né? com certeza. Essa regra dá uma noção bem rápida da dispersão. E a gente vê outras aplicações disso, nos materiais, como calcular a probabilidade de plantas de milho terem uma certa altura, ou até na área florestal, para estimar a receita com madeira de eucalipto baseada no DAP. Isso, o diâmetro, a altura do peito. É uma medida padrão para o diâmetro das toras. Exato. Se o DAP segue uma distribuição normal, dá para prever a proporção de toras em diferentes categorias de preço, imagino? Exatamente. Calcular, por exemplo, a proporção de toras que vão virar maravalha, que tem menos valor, versus as que servem para tábuas mais valiosas. É uma aplicação econômica direta dessa ferramenta estatística. Então, o que a gente tira disso tudo? A distribuição normal é bem mais que só um gráfico em forma de sino, né? É uma ferramenta analítica essencial para a gente lidar com a variabilidade que existe em todo o sistema biológico. Sem dúvida, permite quantificar a incerteza, fazer previsões e, claro, tomar decisões mais fundamentadas. Seja no melhoramento genético, na agronomia ou em outras ciências da vida. Entender a média, o desvio padrão e essa ideia de padronização abre mesmo uma janela para a gente entender as probabilidades dos fenômenos naturais. Fica então uma provocação final para a nossa audiência pensar. A distribuição normal funciona super bem, especialmente com muitos dados, como a gente viu. Mas e quando trabalhamos com amostras pequenas? Será que essa mesma abordagem continua sendo tão robusta? Ou talvez a gente precise de outras ferramentas estatísticas para essas situações, hein? Fica aí a reflexão.